Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Domingo, dia 8 de abril, mais uma pílula do nosso amado Evangelho começando. Muita luz, como sempre, muita luz e muita paz para você que nos escuta com tanto carinho, né? Um ótimo café da manhã, café da tarde, da noite. Eu tô brincando, gente, porque algumas pessoas que eu tenho encontrado comentam: eu escuto a pílula no café da manhã com a minha família. Aí já tem gente que fala: não, eu tomo um cafezinho à noite antes de dormir, escutando a pílula. Então, pelo jeito, ela combina com café em qualquer horário. Que Deus abençoe o carinho de vocês e o do fundo do coração. Meus amigos, há uma frase belíssima que diz o seguinte: a vida é muito curta para ser pequena. É uma frase de Benjamin Israeli que com certeza nos faz refletir profundamente a respeito da maneira como nós estamos vivendo as nossas vidas. Então, a minha pergunta para você hoje, para a gente começar a nossa pílula, é exatamente essa: como você tem vivido a sua vida? Você olha para a sua vida, meu amigo e minha amiga, você tem a sensação que você tem uma vida com significado, né? Uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, ser vivenciada no sentido da maneira como você a está vivendo ou não? Quando você pensa na sua vida, você tem aquela sensação de que está faltando algo, que tem algum vazio existencial, sabe? Aquele aperto no peito que às vezes dá uma certa angústia de que tem alguma coisa fora do lugar. E às vezes a gente fala: meu Deus, eu não sei o que que é, mas eu sinto que não está do jeito que deveria estar. O fato, meus amigos, é que estar encarnado na Terra é um grande presente de Deus. Estarmos aqui vivendo essa experiência material é um presente para as nossas almas, para que a gente possa aprender a se iluminar cada vez mais. Mas o problema está aí. Muitos de nós não conseguem ter a maturidade espiritual necessária para o próprio despertamento. Então o que acontece? Um monte de gente vivendo no piloto automático, no automatismo do cotidiano, né? Entra sol, entra dia e sai dia, faz a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma maneira. Pessoas que se recusam a crescer espiritualmente, preferem mamon, né? Preferem as tentações da vida material, preferem se entregar à frugalidade das experiências que vão e que vêm e que não deixam nada na vida a não ser um prazer imediato para o corpo. Mas enfim, é livre-arbítrio, né? Cada um segundo suas obras, como disse Jesus. Mas para aqueles que se abrem para a vida, meus amigos, a vida realmente é uma grande recompensa. Quando nós nos abrimos para a vida, nós trazemos com certeza significado para a nossa existência. O que é isso? Trazer significado para a sua existência. É você viver de uma forma que te faça mais feliz a cada dia. É você deixar a sua marca positiva no mundo. É você deixar claro para quem te rodeia a qualidade do seu espírito. E quando nós fazemos isso com carinho, com amor, semeando luz e paz, de maneira despretensiosa, mas assim, ainda assim não menos audaciosa do ponto de vista espiritual, afinal é o próprio Cristo, né, que nos pede para que deixemos brilhar nossa luz, quando nós somos corajosos o suficiente para enfrentar nossos medos, para sair da nossa zona de conforto, inclusive para superar a crítica dos outros ao nosso redor e muitas vezes de familiares, de pessoas próximas que não entendem o nosso processo de despertamento espiritual, mas ainda assim a gente respeita a opinião deles e segue adiante, deixando brilhar a nossa luz. Com certeza a nossa vida fica repleta de significado. Por isso, repito, cuidado, a vida é muito curta para ser pequena. Nós temos várias existências, mas essa é curta. Gente, cada minuto que se passa é um minuto a menos. Já pensou nisso? Cada dia que se passa é um dia a mais que a gente tem e, ao mesmo tempo, um dia a menos aqui na Terra. Sério? Não é só uma questão filosófica, não. É algo de ordem prático. Então, a pergunta que fica no ar é: como estamos vivendo a nossa vida? Como é que você está vivendo a sua vida? Se você desencarnasse agora, se você voltasse agora para o mundo espiritual, você ficaria feliz? Eu não me refiro especificamente ao desencarne, mas o fato de olhar para trás e falar: fiz o que tinha que ser feito, vivi a vida da maneira como eu gostaria, ou não, você não se sentiria feliz. Sabe, gente, essa autoanálise
a título de exercício, ela é muito importante. Por quê? Porque permite que a gente muitas vezes desperte, que nós saiamos da letargia, da continuidade de velhos hábitos que muitas vezes não estão acrescentando valor em nada na nossa vida. O que tem de gente que trabalha onde não quer, convive com pessoas que não gostaria, não cuida do próprio corpo, não tem tempo para Deus, para cuidar da própria alma. Muitas vezes são pessoas que vão se tornando amarguradas no meio do caminho e procurando alguém para colocar a culpa. Ao invés de despertar espiritualmente e valorizar a presença de Deus onde estão, onde trabalham, né, para o ser humano que se tornam, aprendendo a superar os seus próprios desafios íntimos, procurando entender o que é vida quer te dizer ou nos dizer em cada passo, em cada momento. Por isso, despertar espiritualmente é fundamental para que a nossa vida tenha mais sentido, mais significado, tá certo? Então, o que você pretende fazer a partir de agora para trazer mais significado para a sua vida? Quem sabe, alguns estudarão um pouco mais, outros darão mais valor à própria família, outros vão separar um tempo para fazer trabalhos sociais, voluntários, ajudar o mundo a ser um lugar melhor, outros talvez encontrem mais tempo para Deus, façam seu evangelho no lar, né? Encontrem tempo para Deus. O que é que custa, gente? Uma vezinha na semana, você encontrar um espaço, sair da zona de conforto e, consequentemente, é uma casa religiosa que te faça bem, né? Se conectar com outras pessoas que vibram na mesma sintonia, isso faz tão bem. Por que não ajudar uma ONG, não ajudar uma instituição que está auxiliando a humanidade a ser um lugar melhor? Todos nós vamos ganhar. O importante é você não ficar de braço cruzado, reclamando da vida, achando que a sua vida vai mudar ou vai melhorar de uma hora para outra, sendo que de repente você mesmo não tem feito por onde merecer. Afinal, como sempre nos lembrou Jesus, a cada um segundo as suas próprias obras. Cuidado! A vida é muito curta para ser pequena. Então, viva com sabedoria e com gratidão a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você aproveite muito este domingo, né? Com você, com sua família, com as pessoas que você ama, com Deus no seu coração, né? Que a sua luz brilhe de maneira cada vez mais intensa. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Graças a Deus, cada dia que passa, as pílulas estão em mais lugares, mais pessoas diferentes, né? Eu fico numa alegria, gente, quando nós vamos nessas palestras, que muitas vezes vocês participam, e eu sempre pergunto, quem aqui é da religião A, B, C? E eu vejo pessoas de várias religiões presentes, graças a Deus, sem sectarismo, sem segmentar, porque essa é a proposta divina, o amor ligando almas, não é? Um amor como a grande religião de Deus, nos ligando uns aos outros em harmonia, sem preconceitos, convivendo em paz. Isso é muito lindo e eu fico muito feliz por vocês nos ajudarem a viver esse sonho. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um excelente domingo e você já sabe, despertando a sua luz, sem dúvida alguma, trazendo sentido para a sua vida, hein? Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.